Aleluia, glória a Deus. Amados, temos convidados no nosso meio? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Sinaliza aí para mim. Se não temos visitantes, estamos em família. Amém? Glória a Deus. Amados, a gente costuma dizer que até aqui nós entregamos o nosso louvor ao Senhor e que a partir de agora o Senhor vai falar conosco. Na verdade, Ele sempre, desde o começo do culto, Ele fala conosco. Como já foi afirmado aqui, Ele está falando alguns dias atrás já. Tudo que aconteceu na nossa semana, tudo que nós passamos, do último encontro para este, certeza, Deus tem falado com cada um de nós. Como o Rubão falou, ao longo da semana, as dificuldades, mas também as alegrias. Quantas coisas em meio a essas dificuldades que nós temos, a correria, quantas coisas alegres, boas aconteceram. Quantas vezes nós podemos abraçar as nossas esposas, os nossos filhos? Quantas vezes podemos voltar para casa, tomar aquele banho gostoso e falar: glória a Deus, hoje encerrou mais um dia. Isso é bênção. E nós temos que reconhecer que nem todos têm essa possibilidade. E que parece ser uma coisa tão simples, que às vezes passa por nós como se fosse do dia a dia, uma coisa que o dia nos dá. Nem parece que vem de Deus, por tão simples que ela é. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, como Ele já tem sondado e passeado no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos prepara para esta hora tão especial. Tão especial porque agora é a hora que o Senhor fala conosco. Tudo aquilo que nós te entregamos até aqui, ó Deus, é o melhor do nosso coração. E nós sabemos que está tão longe de ser perfeito. Mas o Senhor vasculhou cada coração e recebeu, porque cantamos com amor, cantamos com gratidão. Os nossos gestos expressavam o quanto te queremos perto. E agora, Senhor, a nossa atenção ao que o Senhor vai falar pela boca do nosso pastor é também o nosso louvor de adoração, pelo temor e tremor que temos, e pelo quanto estamos, ó Deus, famintos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para sairmos daqui, Senhor, renovados na fé, cheios da esperança dos céus, na certeza de que o Senhor vai estar conosco mais uma semana. Usa poderosamente a vida do nosso pastor Edgar. Usa, Senhor, de forma incalculável, porque nós não sabemos o que tem em cada coração, mas o Senhor sabe. E a Tua palavra, ela vai penetrar em cada coração aqui presente. Usa o Teu servo poderosamente para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Graça e paz, amados. Amém. Você está preparado para ir para o céu? Amém. Glória a Deus. Você tem ideia do que é o céu? Eu e a Estela ficamos assim durante a semana, tomando café, comendo e falando como deve ser o céu. O céu é a coisa mais linda que possa existir. Quem é casado aqui? Amém. Casado para valer. Como é gostoso ter preparado a casa para quando a gente foi para dentro dela no nosso casamento, não? Preparamos durante um tempo para poder entrar nela. Nós que somos homens temos essa percepção de preparo de uma casa. Quem dirá o Criador do Universo, que será o noivo recepcionando a sua noiva? Que tipo de casa é essa?
tipo de moradia é essa? Que tipo de vida é essa? Quando nós nos apaixonamos e ficamos enamorados da nossa mulher, da nossa esposa, o desejo do noivo é poder dar a ela, no mínimo, o que ela tinha com os pais. De preferência mais, ou não? É verdade. Essa era e é a ideia de qualquer noivo que pensa em ter um lar, que pensa em ter uma casa. É diferente de casa e de lar, tá? Eu conheço muitas pessoas aqui na região de Alphaville que tem umas belas casas, lindas casas, mas não tem um lar lá dentro. Infelizmente. Só que no céu nós teremos tudo por completo. Aleluia. Nós teremos uma casa linda, um lugar lindo para viver, um lar celestial que o Pai, que é a essência do amor, conosco todos os dias e nos orientando no que devemos fazer. Amém? Não pensa você que você vai receber 2 asinhas e ficar só o tempo inteiro lá. Não. O teu louvor e a tua adoração vai ser natural e constante. Mas Deus vai te dar missões. Amém? Amém. Não sei quais, mas cabe a Ele decidir. Pastor, você vai falar sobre o céu? Não. Só dei uma palhinha. Porque tem pessoas que falam, eu quero ir para o inferno. Eles não têm noção do que é o inferno. Misericórdia. Porque na medida que o Senhor está recolhendo aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, tem o outro lado daqueles que não reconhecem e que certamente, criados por Deus, irão para o inferno. O inferno é terrível. Primeiro, porque quem tiver no inferno vai viver a eternidade sem chance nenhuma de sair de lá e ir para o céu por toda a eternidade. Vão querer morrer e não podem, que a morte for tragada. Tamanho é o sofrimento do inferno. E mais, tortura eterna, porque no inferno não tem teto. E você que vai para o inferno, espero que ninguém que vá aqui, amém? Amém. Estou conjecturando. Fala, eu não vou para o inferno. Eu não vou. Aleluia, glória a Deus. Vão contemplar eternamente, ad eternamente, todos que estão vivendo nesse paraíso, nesse lar maravilhoso, nessa casa tremenda. Aleluia. E o pior do inferno é viver sem a presença de Deus. Ele criou o inferno, mas não vai estar lá. E tem pessoas que eu já ouvi, eu quero ir para o inferno. Tem noção do que é o inferno? Eu só sei que tem um Deus que cuida de nós. Amém. E Ele é gigantesco em tamanho, em amor, nos seus atributos, como nós já temos falado. E Ele abriu esse culto aqui em Salmo 24:1. A Deus pertence a terra e tudo que nela há. Aleluia. Tudo que Ele fez, os animais, e você e eu, e todo ser humano que já viveu, vive e viverá, pertence a Ele. Glória a Deus. Pastor, então se nós pertencemos a Deus, Deus vai fazer o que Ele quer. Sim. E Ele já disse o que vai fazer.
Ele é soberano absoluto e já decidiu sobre tudo. Amém. Ele não vai mudar aquilo que ele já colocou na sua palavra. Não muda. Lembra que nós estudamos uma das características de Deus, se podemos dizer assim, os atributos dele, é a imutabilidade. Lembra? Nós estudamos 18. Lembra disso? Imutabilidade. Ele não muda. Ele criou o céu e criou o inferno. Porque ele já determinou nas suas leis explícitas de que quem não andar conforme as suas regras irá para o inferno. Não tem como. Ele ama todos, criou todos pertencem a ele. Porém, o destino de cada um que pertence a ele, por causa do livre-arbítrio, se difere. Uns irão para o céu, e não são muitos. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. E uma grande maioria irá para o inferno. Infelizmente. E eu posso dizer para vocês que o inferno é bem grande. Cabe muita gente. Todos quantos desprezaram as leis do Senhor. Todos quantos desprezaram aquilo que Ele planejou. Deus, Ele dá posições de alerta. Você está dirigindo o seu carro e daqui a pouco você está na estrada desapercebido e acende uma luzinha amarela. Pim! O que significa isso? Atenção do quê? Está faltando o quê? Combustível. Via de regra é assim, ou não? Está faltando combustível, né? Deixa eu ir embora. É assim que funciona? Aí daqui a pouco a luzinha amarela faz assim, ó. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer como motorista? Parar aí. Isso é sinais de alerta. Aqueles que não prestam atenção nessa lâmpada vai ter que empurrar o carro. Ou não? Vai ou não vai? Ou então chamar o guincho. O Senhor também tem sinais de alerta na sua palavra. A única coisa que vai impedir eu e você de irmos para o inferno é ficarmos livres do pecado. Amém. É não pecar. Porque Deus é santo. Deus é santo. E Ele não admite pecado. Poderei ter o entendimento de Deus. Poderei ter o conhecimento pleno das suas leis, implícitas e explícitas. Viver uma coreografia cristã, louvar e adorar. Porém, se eu não tiver uma vida reta diante de Deus, e eu pecar, eu morrerei. Não fisicamente, mas espiritualmente. O título do nosso estudo hoje: como vencer as tentações para não pecar. Tentação é uma luzinha, o quê? Amarela. Quando ela destaca no painel do carro, você parou de dirigir?
que o motor parou? Não. Ele está avisando que vai parar. Assim é a tentação. É um aviso que Deus dá de alerta para que você não peque. Porque a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. E a tentação é um sentimento forte para que você não peque. Glória a Deus. O diabo, ele é perspicaz, astuto, enganador, hábil, terrível, maligno, maldoso, destruidor. Ele sabe que se o homem pecar, não irá para o céu. Não é somente ocupar o lugar que era dele lá, onde ele desejou ser semelhante a Deus. Por isso que ele teve que ser expulso do céu, quando ele tinha uma posição do quarto ser celestial lá. Subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mesmo nível. Ele não foi não. Ainda bem que ele não foi idiota o suficiente para ser maior do que Deus. Aí era demais. Mas seria o quê? Igual. Por tudo você será precipitado no reino dos mortos. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos expulsaram 1/3 desses seres celestiais que entraram na conversa fiada de Satanás. E foi jogado na terra. Essa é a história inicial de tudo. Ele sabe o que é o céu, porque ele esteve lá. Ele não sabe, não tem nem ideia do que é novo céu e nova terra. Aleluia. Ele não tem noção do que é a casa que o noivo está preparando para mim e para você. Ele não tem noção. Ele já sabe que o céu é a coisa mais magnífica. E ele só vai saber o que é novo céu e nova terra quando ele for jogado no lago de fogo do inferno por toda a eternidade e contemplar. Mas nunca ele vai poder dizer, eu já estive lá. Não, nunca estive. Vai ser um privilégio meu e teu. O ritual do noivo, quando entra com a noiva dentro de casa, qual é? Quem fez isso? Eu fiz. Pegava a noiva onde? Pegava onde a noiva? Pegava no colo e entrava para dentro da casa. É lindo isso, não? Não é lindo, não? A mesma coisa Jesus vai fazer conosco. Amém, glória a Deus. Vem, noiva minha. Vem, amada minha. Entra aqui, você vai ver que lindo é o que eu preparei para nós. Vivemos a eternidade por amor a você. Entra, minha noiva. E eu e você, como noivo, vamos falar, ô noivo amado, que coisa mais maravilhosa. Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui tremendo. Amém, glória a Deus. Vamos estudar um pouco esse pisca-alerta aí? Essa luz amarelinha? Amém. Hã? Deus é Deus. Ele nos orienta nisso. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Nós vamos ler muitos textos, tá? Mas eu quero iniciar com esse texto. Você abra, por favor, Gênesis 3, de 1 a 7. E preste atenção na estratégia maligna de Satanás, que tem todas essas características e atributos: maldoso, sutil, enganador, terrível, hábil em enganar. A palavra diabo quer dizer enganador. Diabolos, no grego, significa enganador.
Diz assim o texto da palavra do Senhor: mas a serpente, obviamente que ele é espírito, ele teve que se apossar de um corpo, e ele escolheu uma serpente. Eva não fica nem um pouco apreensiva que uma serpente estava falando com ela, porque no Éden, Adão e Eva simplesmente interagiam com todos os animais. Por telepatia ou não, mas ele tinha domínio, porque Deus mandou ele dominar e nominar cada animal, tanto no céu, nas aves, como dos animais, como também nos mares. Então ele tinha as características do Aquaman. Quem já assistiu esse filme? Aquaman aqui, levanta a mão. Hã? Já assistiu o Aquaman? Então, se você não assistiu, assiste, você vai ver o que era Adão e Eva naquela época. Então a serpente começa a falar com ela e ela interage normalmente, natural. Porque para dominar e nominar cada animal, tinha que interagir com ele. Glória a Deus, queridos. O homem 100% sem pecado tem esse poder. E teremos esse poder no milênio. No milênio volta nós a termos essa característica de Adão que tinha no Éden. Por quê? O plano de Deus não foi e não será frustrado. Aleluia. E a serpente, mais sagaz, olha aí, que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: presta atenção, olha como ele é terrível. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Se você entrar em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 13, você vai dizer assim: que Deus fez o querubim, e que ele era perfeito, lindo e bonito e sábio. Não havia um querubim que cuida da glória de Deus, e ele era o querubim dos querubins. Era a característica ali da onde ele foi formado. Deus mostra, revela na sua palavra de como ele fez Lúcifer. E no final do versículo está dizendo assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Ponto. Uma indicação clara que ele ouviu Deus, depois que fez o homem, dizer o que ele deveria fazer ou não. E uma dessas frases é esta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele mentiu, ele inverteu a posição. Porque Deus disse, falou: olha, não, essas árvores aqui de frutos, tanto que Eva responde para ele no versículo 2 o seguinte: respondeu-lhe Eva, a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, todos eles, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, fruto da árvore da vida, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Eva, ô Eva, é claro, é certo que vocês não vão morrer. Se liga. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Uau! Passou um tempo, vendo Eva, vendo a mulher, que a árvore era boa para o quê? Se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amados,
Esse carinha chamado diabo é terrível. Ele começa num diálogo. Ei! Você nunca cheirou? Uma cheiradinha só de cocaína, cara. Você vai viajar pelo espaço. Não posso. Isso não faz bem. Isso é ruim. Mas por quê? Porque não é bom. Como você sabe se é bom ou se não é? Você nunca experimentou. E aí vai, dá uma olhada para o pozinho branco, dá uma experimentada, a primeira, a segunda, caiu no laço. Eu acho que eu vou experimentar, quero ver como é. Você nunca dormiu com um homem? Você nunca teve relação sexual com um homem? Não, eu sou macho. Que é isso, cara? Você não tem ideia do que é ter relação sexual com outro homem. Você já teve? Não teve. Experimenta. Não, sou macho. Experimenta. E ali eu coloco a posição. Não, Deus proíbe isso na sua palavra. Deus não fez o homem para se relacionar com outro homem. Relaxa. Você não tem ideia de que um homem pode fazer com outro homem. Cria-se oportunidade e daqui a pouco ele está se deitando com outro homem. Abre a porta para que Satanás coloque a cuia. Uma brecha que abre-se, ele coloca a cuia. E essa cuia só tende a abrir e arrebentar com a vida do ser humano. Ei, irmão, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Estou meio apertado, cara. Eu não consigo ter as coisas. Pô, dá uma olhada no cara ali. Ele tem muita grana. Você trabalha do lado dele ali. Quando ele for embora do banheiro, para algum outro lugar, vai lá, pega um pouquinho, vai. Ele não vai fazer falta para ele, cara. Não posso roubar, não é bom. Que é isso, cara? Por que ele tem e você não tem? Pega um pouco. Um pouquinho só não vai fazer diferença. Será? Claro que não. Vou dar um jeito para ele sair, para ficar indo até o banco lá, fazer alguma coisinha, depois você vai lá na gaveta dele e pega, cara. Não. Você precisa comprar um celular novo, cara. O dinheiro que está na gaveta dá para comprar um iPhone 14. Primeiro de tudo, vem aquele diálogo infeliz. Essa é a etapa. Ele não muda desde o Éden até hoje. A estratégia não muda. O diálogozinho. Deus falou que não pode comer de árvore nenhuma desse fruto. Aonde você quer chegar com esse papinho furado? Mas aí dá vazão. Ele vai para o segundo passo, esperando a resposta vindo de lá, que a estratégia dele está armada. A estratégia de Satanás está armada. Ele só está esperando a réplica do questionamento dele, de um diálogo que ele abre. E aí você fala. E aí ele fala, claro que não. Deus não é assim não, cara. Deus não vai ficar bravo com você porque você roubou o dinheiro da gaveta, porque você deitou com outro homem. Claro que não. Ele sabe do seu impulso.
do seu desejo sexual. Ele te fez assim, com a sensualidade. Experimenta. Aí ele começa a fazer o quê? Lançar dúvida da palavra de Deus. O que são leis explícitas de Deus. E aí você, será? Porque ele já lançou dúvida. Depois daquele papo furado, daquele diálogo inicial de papo furado, ele lança a dúvida das coisas de Deus. E aí, daí para frente, é tua conta e ordem. Ele não levou Eva para perto da árvore da vida. Já estava na mente, no coração de Eva, que Deus não ia matar eles. Por que Deus não quer? Começa, por que Deus não quer que eu coma do fruto da árvore da vida? Quando ela chega perto do fruto da árvore da vida, agora não mais com a ordem primária e sem prestar atenção de nada, aqui eu não posso comer, acabou, não vou comer. Agora não. Ela vê que a árvore é desejosa para comer e agradável. Aí começa a luz amarela, a tentação. Deu para entender? Esse é um alerta. Tentação é o alerta. Tentação é aquele momento em que você vê que o teu sentido, o teu desejo, o teu coração está querendo, desejoso de agir. Você pode ou não agir. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Se você não fizer, você venceu a tentação. Mas se você fizer, morreu. Pecou. E geralmente, a desgraça do pecado é com você e alguns que estão ao teu lado. É o efeito disso. Venenoso. Porque ela pode muito bem comer e ficar para ela. Ou não? Comi, não morri, estou de boa, estou tranquilo. Não, mas ela pega e fala, não, dá uma experimentada nesse fruto. Ele também come. Imediatamente, eles morrem espiritualmente. Lembra de Acã? A capa de Acã? O exército, sem pegar uma espada, Deus derruba as muralhas de Jericó, uma das cidades mais edificadas e seguras. Deram 7 voltas no último dia, 7 voltas no último dia, e depois na última volta todo mundo, as muralhas caiu, e todo mundo entrou. Só que tinha uma ordem, que não era para pegar o quê? Nada. Todos os despojos, todo o ouro, toda a prata, nada o povo podia pegar e tinha que destruir. Assim o povo fez. Porém, a próxima cidade era uma cidadezinha desse tamanho, menor que Santana do Parnaíba. Aí Josué falou, manda só 3.000 soldados lá. Vamos conquistar eles? Manda 3.000. E eles foram derrotados, destruídos, envergonhados. Voltam para Josué. Josué, nós perdemos. Como perdeu? Vocês estão brincando? Por quê? Por quê? Aí o Senhor revela, tem pecado no meio do meu povo. Pecado, Senhor? Aí começaram a lançar a sorte saiu da tribo aonde Acã era e chegou na família de Acã. E aí perguntaram para ele, o que você fez? Não, sabe, eu vi uma capa bonita e um jarro bonito de ouro, tá? Eu peguei, só isso. Só isso.
Onde está, cara? Está lá na minha tenda. Aí foi na tenda, lá estava. O que Deus falou para não fazer. Deus ordena que ele pegue, saia para fora do arraial. Ele e toda a família dele foram destruídas. O pecado de um leva muitos ao prejuízo. O pecado de um na família leva toda a família à ruína. E não só a família, a igreja também, porque você é corpo. E você faz parte do corpo. O cuidado que eu tenho não é só para eu perder a minha licença de entrar no céu, mas é o cuidado que eu tenho para preservar a santidade do corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria que você prestasse atenção em tudo isso que eu estou falando. E não se distraísse com nada. Nada. Nem com o que está do seu lado, nem com o que está do seu lado esquerdo. E nem também com o celular. Esquece o WhatsApp agora. Deus tem várias maneiras de falar. E hoje, agora, Ele está me usando para falar. Ele não vai usar pelo WhatsApp. Não. Você pode usar o celular aí para ver os textos bíblicos que eu estou falando. Sem problema nenhum. Sua Bíblia online. Além disso, não. Nada mais. Preste atenção, porque Deus está me usando agora para falar com a igreja. Glória a Deus, queridos. Queridos, essa é a estratégia de Satanás. Ele não muda até hoje. Deu certo no Éden. Deu certo ao longo desses 6 séculos. 6 milênios. 6 milênios da história do homem. E ele não vai mudar. Glória a Deus. Pastor, mas que mais? Qual outro sinal amarelo que Deus dá? Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Voltando para os discípulos, os achou o quê? Dormindo. E disse a Pedro: assim, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei se eu já contei isso uma vez aqui, mas eu lembro que talvez eu tenha contado, mas se não contei, eu vou contar de novo. Talvez você não se recorde, eu também não lembro da data, mas eu acho que eu devo ter falado. Eu tinha uma representação comercial, uma grande empresa de Bauru, Tobias Fabrício, e eu tinha uns vendedores, uns prepostos que trabalhavam para mim, mas tinha alguns clientes que eu mesmo atendia. E eu fui atender uma cliente muito grande, ela tinha uma rede de lojas muito grande, e eu fui atendê-la para levar um mostruário para poder vender. Mas cheguei lá, tinha um outro representante na minha frente, e eu tive que aguardar o tempo. Nesse inteirinho, eu comecei a andar na loja. E eu estava precisando de um cinto. E eu, gostei de um cinto lá, peguei o cinto, cheguei para a gerente da loja, né? Fulana, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu gostei desse cinto, eu vou levar esse cinto. Só que eu estou sem dinheiro, posso fazer um cheque? Claro, sem problema nenhum, Edgar, pode fazer. Peguei e fiz o cheque. E toda vez que eu fazia um cheque, eu colocava o meu telefone atrás. Meu celular, sempre. Coloquei ali. Tá bom, paguei. Aí ela pegou o cheque e falou: esse é o teu telefone celular? Falei: sim, meu telefone. Puxa, era exatamente isso que eu estava precisando. Eu falei: sério? Me dá aqui o cheque de volta, por favor. Peguei e coloquei o telefone da minha casa e anotei: Estela. Falei: olha,
Às vezes eu estou fora, você não consegue. Se porventura o cheque der algum problema, voltar por qualquer coisa, né? Não conseguir falar no celular, esse aqui é o telefone da minha casa e é o nome da minha esposa. Então qualquer coisa que acontecer no cheque, deixa o recado com ela e ela passa para mim. Deu para entender? Conversinha fiada. Se você dá um segundo passo nessa conversinha, por que você quer o meu telefone? Dançou, neném. Dançou. O segundo passo está ali. Aí aquela conversa fiada de novo. Que hora que você sai? Que hora que você vai estar disponível? Aí você liga para sua esposa: bem, vou ter que trabalhar até às 11 horas, tenho que atender 2 clientes. E do lado da loja tem um motel. Pronto. Tudo certo. Mas e depois? E depois? Então já corta logo. Corta logo para que você não vá para frente. Por quê? A carne é fraca. Porém, o Espírito, ele está pronto. E olha no versículo 41. Qual é as 2 palavras? Vigiar e orar. Fica ligado. Liga-se no 220 espiritual. Vigia e ora. Satanás não vai ter como agir. 1 Pedro 5, de 6 a 9. Humilhai-vos, pois. 1 Pedro capítulo 5, versículo, olha só, que interessante. 1 Pedro 5, 6 a 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Sede o quê? Sóbrio. O que é ser sóbrio, irmão? Lúcido. Ligado. Atento. Sobriedade significa espírito atento integralmente, ligado. Preste atenção. Geralmente os homens são meio esquisitos aí nessa parte. Mulher já pega as coisas, ó. Antes de acontecer, a mulher, opa, cuidado. Aqueles casados e aqueles que são enamorados, noivo, etc., já sabem. Quando a sua esposa chega para você e fala assim: escuta, toma cuidado com aquela. Com quem? Com aquela ali que falou isso. Falou o quê? Você não viu que ela está dando em cima de você? Como? Geralmente os camaradas, os homens, são meio desligados. Mas a mulher? Portanto, sede sóbrio, fique ligado e vigia. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como que? E procurando a quem possa. Quem já foi no zoológico aqui? Todo mundo, né? Você já foi na jaula do leão? Assim, para visitar o leão ali, na grade? Entrar dentro da jaula. Aí você faz o quê? Ele faz o quê? Ele tem essa característica. Satanás é a mesma coisa. Ele só não te ataca direto. Por quê? Porque ele vê o anjo do Senhor. Aleluia. Que está entre você e ele. Glória a E Deus. o anjo do Senhor fala: aqui não. Aqui não. Ele não pecou. Ele foi tentado, não pecou.
E para aqueles que não têm tentação, você, diabo, não pode tocar. Aleluia. É o que diz a palavra. Versículo 9. Ao qual você tem que fazer o quê? Resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo todo. Aí vou lá para Mateus capítulo 4. E versículo 1, Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Se Jesus foi tentado, e nós vamos ler um texto aqui para frente, e eu sei que Jesus nunca pecou, tentação não é pecado. Tentação é o quê? A luzinha amarela na sua vida para você não pecar. Tem aquela pessoa que está te importunando para te levar ao erro, seja um convite decente ou não. Quando você vê no pina que é ela, desliga. Simples assim. Vigia. Vigia. Por que o Espírito Santo mandou Jesus para ser tentado? Para que Jesus pudesse vencer Satanás com a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele agiu dessa forma. Talvez em alguma circunstância na minha e na sua vida, o Espírito Santo vai deixar você ser tentado para ver o teu grau de responsabilidade com Ele. Estou fora. Aqui não. Nessa área, estou fora. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu coração está desejoso disso, mas em nome de Jesus, passa o sangue de Jesus e sai em nome de Jesus. Resistir. Resistir não é. Dá licença. É para cima mesmo. Sai em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Sai da minha vida. Não. Mas você não quer. Quero, mas sai em nome de Jesus. Eu não vou entristecer o meu Deus. Jamais. Por nada nesse mundo. Glória a Deus. Por isso que Jesus padeceu, sendo tentado. E o que está escrito em Hebreus 2, 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos. Ou seja, Jesus precisava ser igualzinho a nós, sofrendo tudo que nós possamos sofrer, para se tornar um sumo sacerdote. Falamos hoje isso aqui hoje, ou não? Misericordioso e fiel das coisas concernente a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Por que Jesus veio e se fez homem e se tornou sumo sacerdote? Porque Ele sabe o que é ser tentado. Por isso que Ele pode te levar em santidade, em santificação, porque Ele foi tentado e não pecou. Olha o versículo 18. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode fazer o quê? Socorrer os que são tentados em você. Ele sabe qual é o nível que eu e você podemos suportar. Ele sabe. E se você confiar nele, vigiar, bater de frente com Satanás, ele fala: sai fora. Satanás, aqui não. Ele é mesmo. Capítulo 4 de Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Que convicção eu tenho? Você é filha, e eu sou filho de quem? Do Deus vivo. A convicção que pela fé nós estaremos nesse lindo lar celestial. Salvação eterna. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas quando a palavra de Deus fala, em tudo foi tentado. Davi era rei, não era? Ele foi tentado em quê? Na área sexual. Tinha 20 mulheres no palácio para servir ele a hora que ele quis ir. Mas ele foi tentado em Betseba. Você acha que Satanás deixou a oportunidade de não tentar Jesus nessa área sexual? De maneira nenhuma. Hã? De maneira nenhuma. Vocês concordam comigo? Pensa! E Jesus era macho. Macho com E maiúsculo. Mas Não pecou. não pecou. Aleluia. Sequer Jesus olhou para alguma mulher com desejo impuro. Jamais Jesus fez isso. Aleluia. Jamais. Chegou uma hora que Satanás falou: mano, nessa área ele não vai errar nisso. Não vai mesmo. Amados, procure colocar na tua mente o antivírus Jesus Cristo. Faz um download desse antivírus nesta palavra poderosa aqui. Amém, aleluia. E coloca dentro do seu HD aqui dentro. Que quando acontecer essas coisas, o antivírus vai fazer o quê? Deleta. É o papel desse sumo sacerdote. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cheguemos-nos, pois, confiadamente no trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sempre Ele vai te socorrer. Sempre. Ele não vai te deixar sozinho na tentação. Jamais. Ele vai te socorrer sempre. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas lhe são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não vai. Deus não vai tirar a característica de sensualidade na sua vida. Jamais Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Ele vai precisar deixar essa sensualidade para que você sinta desejo pelo seu marido. E Ele vai deixar a sensualidade em você, marido, para você desejar a sua esposa. Então Ele não vai tirar a sensualidade, mas Ele vai bloquear essa sensualidade em desejos de terceiros. Isso é o que eu chamo de o antivírus Jesus Cristo no HD da sua mente, dos seus olhos e assim em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Se quisermos viver livres do sofrimento que o pecado provoca, temos que viver, ou seja, vencendo as tentações. Pintou um sinal amarelo, opa, deixa eu parar no posto aqui e encher o tanque. Aliás, tem gente que eu conheço que chega no metade do tanque completo, eu não sei o que é isso. Mas tem gente que vai até o último. Esse que o carro vai andar com cheiro. Aí depois eu ponho. Na próxima eu ponho.
depois eu ponho. Com um sinal de tentação, não é assim não. Não deixa ir longe disso. Glória a Deus. E rápido aqui, quero meditar 3 armas para vencermos a tentação e não pecar. É muito rápido. Quais são as maneiras? Podemos vencer essas tentações, esses sinais. Irmãos, é importantíssimo o estágio das tentações. Você tem que entender como vencer a etapa posterior. Glória a Deus. Que é o pecado. Primeiro, aceitando o fato que somos fracos diante do pecado. Não tente lutar contra o pecado. Você vai perder todas. Você não vai ganhar uma. Entenda que você tem limitações contra o ataque do diabo, contra o ataque do pecado. Então, não procure dizer: eu sei quando eu posso parar. Sabe? A carne é fraca. Não importa o quanto o nosso espírito esteja forte, a nossa carne é sempre e será fraca. Sempre. A aceitação desse fato é essencial para vencermos as tentações. Opa, meu limite está aí. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, me ajuda. E aí Ele vai te ajudar. É exatamente quando estamos no sentido muito crentão. Não é quentão, é crentão. Estou bem. Estou num nível espiritual. Uau! É nesse momento que você abaixa a guarda. E a tua imunidade espiritual faz assim. Aí caímos com facilidade. Romanos 7, 14, 25. Porque bem sabemos, olha só, eu gosto desse texto maravilhoso de Paulo. Porque Paulo sabia disso que nós estamos pregando hoje. E o Espírito Santo permitiu que ele escrevesse para entender Romanos capítulo 7, versículo 14 e 25. De 14 e 25. Ele sabia. Paulo sofria de algumas tentações. Sofria demais. Irmãos, aqui nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E eu quero que vocês entendam algumas características de contexto dentro da história bíblica. Paulo, ele era membro do Sinédrio, certo? Composto por 70 homens. Eram os líderes religiosos do judaísmo, da vertente dos saduceus, dos fariseus, não importa. É os calvinistas, os arminianos hoje, no cristianismo. Eu não vou entrar nessa matéria teológica. Você chama o pastor Tiago e o pastor Denilson aqui, eles vão explicar para você tudo isso aí. Pastor Akira também. Olha, se Paulo era casado, cadê a mulher de Paulo no contexto? Quando ele fala para os solteiros e para a viúva para serem como ele. Das duas, uma. Ou a mulher de Paulo morreu, ou ela falou: estou fora, Paulo.
Quando ele chega em casa depois de Damasco, chega para ela: bem, o que foi? Você não sabe o que aconteceu? Eu vi Jesus. Pô, você piorou, meu. Como foi? Fiquei cego 3 dias. Fui lá em Damasco para matar todos os cristãos. Mas o Senhor no caminho de Damasco falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu caí no chão, um clarão absurdo. E eu falo: Senhor, quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ele sai da direita do trono do Pai e vem e chama Paulo para o apostolado. Aleluia. E agora eu sou um servo de Deus. Eu sou. Você é o quê, Paulo? Nós não vamos mais para o cinema? Não vamos. Nós não vamos mais para o shopping? Não. Não vamos ter mais o cartão Black Visa, feito lá na empresa do Akira, que é o cinema que dá para nós. Não vai ter mais. Não, Paulo, não. Nós vamos ver do quê? Pela fé. Estou fora, Paulo. Pode ter acontecido isso, certo? E uma pessoa casada, como eu disse que Deus não tira a sensualidade, ele pode ter escrito com muita propriedade esse texto aqui. Vamos acompanhar? Romanos 7, 14, 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou vendido sobre o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, que me machuca, que eu não tenho força, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum. Com efeito, quero o bem, está em mim, mas o efetuá-lo, o realizar o bem, não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer aonde? Na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros. Vocês estão entendendo o que eu estou enfatizando aqui, ou não? Sim. Vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo o quê? A lei do pecado, que está nos meus membros. Vê se tem outro microfone. Isso aqui já está acabando a bateria. Está vermelho. Não sei se está vermelho, está roxo. Vê para mim. Pode tirar o microfone. Pode tirar, isso atrapalha demais. Som, pode soltar o som. Eu acho que era só o retorno. É, só o retorno então. Amém? Som. Pequenos detalhes, né? Amarrado em nome de Jesus, não precisa de retorno. Glória a Deus. Nós temos que focar na palavra. Amém. Versículo 23. 22 para a gente continuar o raciocínio. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de quem? De Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros.
Como é gostoso ver Paulo revelar seus problemas, que não é diferente dos nossos. Aí no verso 24 ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, resistindo, sai fora, mas com a carne eu sirvo a lei da carne. Ou seja, ele tinha consciência de estar sempre firme com Deus. Esse texto me traz aqui perfeitamente como Paulo, autorizado pelo Espírito Santo de revelar a verdade na vida dele, ele pegando e colocando o antivírus Jesus Cristo na mente dele. Glória a Deus. Para poder escrever tudo que ele escreveu para casais, para as pessoas, como deve se comportar, em 1 Coríntios capítulo 7, Romanos 7, na continuidade, assim por diante. Glória a Deus. Então, primeiro eu tenho que tomar cuidado e reconhecer que eu não tenho mais força que o pecado. Amém? Amém. Segundo é o que nós já lemos no texto: vigiando. Vigiando. Simples assim. A partir do momento que aceitamos a realidade da nossa fraqueza contra o pecado, nós temos que agir com prudência. É notório que quem está aprendendo a dirigir geralmente é mais cuidadoso no volante, ou não é? É ou não é? É ou não é? Então não importa se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de cristão como eu. Você está começando a dirigir na vida cristã, irmão. Fica ligado. Fica ligado. A placa 120, não corra 130, nem 180. Por quê? 120, o anjo está do teu lado junto com você no volante. 180, ele sai fora. Mas é responsável de risco. É lei. Vigie. Não dê lugar ao diabo. Estabeleça limites para você mesmo. Crie sua linha de defesa. Instale alarmes de presença. Instalar alarme significa o seguinte: quando você for andar para outro lado, tem alguns carros que saem hoje de linha das fábricas. Quando você está manobrando, daqui a pouco você vai manobrando e tal, e você está chegando próximo do carro da frente à direita, ele faz pip, 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 ok? Você sabe que não pode avançar muito, porque já está chegando. Aí ele faz pip, pip, pip. Aí quando ele faz pip, 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 você vai bater. Certo? Crie os alarmes de presença. Estabeleça. Eu não sei qual é a fragilidade que Satanás mais tenta você, mas estabelece esses limites. É importante. Faça qualquer coisa, mas mantenha-se longe das situações de queda no pecado. Ele sempre vai estar, sempre antes do pecado vai ter uma tentação. Sempre. Sempre. Ou seja, não pegue aquele caminho, não entre naquele lugar, não acesse aquele site imoral, desvie o olhar do que é mal, não compre aquela revista picante. Eu não estou falando só para homens não, mulheres também, tá? Ok? Infelizmente aí fora no mundo, as mulheres estão mais devassas do que os homens. Ok? Infelizmente. Lá em Isaías diz que no final dos tempos haveria 7 mulheres para cada homem. E elas chegariam para os homens e dizeram assim: olha, o que vestir e o que comer, isso eu banco. Me deixe ser chamado pelo menos pelo teu nome. Ou seja, eu quero casar com você.
quê? Não vai ter ordem. Agarra o teu aí, mano. Amém? Glória a Deus. Não vai ter. Nós já estamos vendo aí o que está acontecendo aí fora. Você entra dentro de uma loja, 3, 4 homossexuais te atendendo. Salão de cabeleireiro, nem pensar. Não tem mais. Satanás está deturpando a moral do ser humano. Então, cuidado com esses. Aí eu vou falar com algumas pessoas, certo? Deixe o cheque e o cartão de crédito em casa. Não namore aquele objeto que vai te levar a uma dívida onde você não vai conseguir pagar. Mamon, que é o demônio do dinheiro, ele sabe que você ganha 3 mil reais por mês, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Ele vai te dar um cheque especial de 10 e um cartão Visa com limite de 20. E você vai achar, uau! Vai, passa um plastiquinho, aí vem a fatura para pagar 5.700 reais. Como eu ganho 3, 4? Como vou pagar 5.700? A fratura quebrou todo. Já era. Deus, o diabo está me tentando não. Quando chegar o cartão de crédito com esse limite, ou liga para o banco e fala, me dá um limite de 1.000, ou não pega o cartão. Sabe por que os bancos fazem isso com todo mundo? Não é só com nós. Eu tinha um professor na faculdade de economia, quando eu me formei bacharel em economia, e a matéria dele era moedas e bancos. Paulo. E ele chegou no final do bacharelado, todo mundo formando, falou, olha, vocês vão entrar no mercado, e estão 3 segmentos de mercado, 3 segmentos maravilhosos de mercado, que vocês podem atuar, vocês vão se dar bem, não vai ter problema nunca, nesses 3 segmentos de mercado, como executivo, como diretor, como CFO, como CEO, qualquer. Então não fala, qual foram os 3 segmentos do mercado? Pequeno, médio e grande banco. Se você entrar nesses 3 segmentos do mercado como diretor executivo, CFO e CEO, nunca você vai ter problema. E ele tem razão. Por quê? Porque o banco, quando te dá um cheque especial, e você entra que nem um patinho no cheque especial e não consegue pagar, quando você passa o cartão achando que você vai ter e não vai conseguir pagar, aí vem aquele probleminha, vou pagar só o mínimo, dançou, neném, você não vai conseguir pagar nunca mais, porque é 12, 13, 14, 15% em cima da fatura que você deixou de pagar, e aí uma bola de neve. Para o banco está tudo bem, ele é regulamentado pelo Banco Central. E aí o que acontece? Ô, seu Silva, tudo bem? Vai pagar? Não tenho como pagar. Poxa, que bom. Quando você vai pagar? Não tenho como pagar. Aí é juro sobre juro, mês por mês e tal. E entra a partir do 3º mês. Todos os devedores duvidosos do banco, que é todo mundo que deixou de pagar o cartão de crédito, entra numa conta especial dentro da contabilidade do banco. Ok? Chamada crédito de liquidação. Bonito nome, né? Então todos os Silvas da vida entram ali com o valor, com juro e tudo. Aonde? Quando o banco fecha o seu balanço, o que ele vende, quais são as despesas operacionais com venda, tem a margem de lucro. É sobre esse lucro que ele vai pagar o imposto de renda. Aí entra, o Banco Central autoriza a ele pegar esse lucro e debitar todos esses devedores aqui, diminuindo o lucro dele. Você paga o imposto de renda para os bancos quando você atrasa o cartão de crédito.
E aí, em cima desse segundo base, aí ele paga o imposto de renda. Aí passa 5, 6 anos, vem aquela proposta: você deve 272 mil, mas com 2 mil a gente quita a sua conta. Que milagre! Entenderam? Mamão! Por isso que banco nunca vai quebrar. Quando você tem uma loja, uma fábrica de sapato, você faliu, você vai no estoque e vai encontrar o quê? Sapato, taxinha, não é? O banco vende o quê? Dinheiro. Quando ele quebrar e ele falir, ele vai ter o quê no estoque? Deu para entender? Cuidado com o mamão. Então não pegue seu cartão de crédito, gaste tudo. Além de outra coisa, além de ter problema com o nome no Serasa, você vai ter problema o quê? Com a sua paz. Que é o que Satanás quer tirar de você. E o por último, não deixe que a situação chegue àquele ponto com insinuações de lascívia. Lascívia é falar maliciosamente. Não entre nessa brincadeira. Amém, amados? Amém. Principalmente com mulheres. Se você é homem, não use de lascívia com mulheres. E se você é mulher, de igual modo, não use desse nível com nenhum homem. Portanto, vigie. E por último, nem pensar, né? Vigiar e orar. Simples assim. Vigie e ora. A tentação pode nos sobreviver de muitas formas, mesmo quando nós mantemos consciente em nossa fraqueza e estamos vigiando. Nesta hora só nos resta o quê? Orar e chamar e clamar que o Senhor venha e nos abençoa. Glória a Deus. Por quê? Porque ele já orou. Lá em Mateus 6,13 ele diz, na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair, mas livrar do mal. Ele já deu a dica, ele sabe como fazer. Amém, amados? Provérbios 28:13. Isso é importantíssimo que eu e você entendam. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Glória a Deus, queridos. O que é encobrir, esconder as transgressões? É aquela hora que você transpassou a tentação e pecou, e aí você sente vergonha de falar com Deus. E aí, quarto, encobre. A palavra de Deus fala que você não vai prosperar, e nada que você fizer vai prosperar. Por isso, muitas razões do que nós não estamos prosperando é talvez termos alguns pecados que nós estamos guardando e não confessando. Porque está claro, não é condicional, não vai prosperar. E aqui o texto está dizendo: quem encobre, quem esconde os seus pecados, jamais prosperará, jamais. Quem está dizendo isso é o homem mais sábio da face da terra que existiu, que foi Salomão. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Tem que confessar e deixar. Não é só confessar, Senhor. Você sabe que eu pequei. Eu peguei aquilo que não era meu. Eu pequei, Senhor. Tem misericórdia. Não peques mais. Não pega mais. E vai lá e acerta a situação com quem você pegou. Glória a Deus. Amém. Amados, é muito simples. 1 João 1.
Não, isso aqui é simples, eu vou ler esse texto aqui que é fundamental. Não tem problema, você pode estar liberado. Olha só interessante aqui, 1 João 5,10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é o quê? Luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, na escuridão do pecado, sem o pecado confessado, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está, mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo é todo. Todo é qualquer tipo de pecado. Ele pode. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Entendeu o recado de Deus? Quer ir para o céu? Facinho de ir para o céu, não? Hã? Só vigiar, orar. Ele já deixou umas lâmpadas amarelas. Sai tentação em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo estudo da tua palavra, pela profundidade da tua palavra. Nunca nos deixe avançar da tentação, Senhor. Nunca, por favor. Nós não podemos pecar contra ti. Não temos o direito de pecar contra ti. Senhor, nos dê a força que precisamos para resistir à tentação e expulsar o pecado de nós. E se tenhamos cometido algum pecado, Senhor, tenha misericórdia de nós. Passa o sangue de Jesus, o teu Filho, e nos purifique. Os meus irmãos que aqui estão, Senhor, haverão de ter um momento a sós contigo. E vão, se houverem cometido pecados, eles falarão a ti. Senhor, tenha misericórdia. Eles estarão diante da tua presença, confessando os pecados. E passa a tua misericórdia, o teu perdão sobre as vidas de todos nós. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, com toda a sua família, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diz? Amém. E todo o povo de Deus diz? Amém. Amém. Amados, Deus falou com você? Amém. Deus falou com você, não? Amém. Glória a Deus. Ó, sábado que vem nós vamos ter aqui um jantar dos namorados. Glória a Deus. Todos, namorados e noivos e casais, estão obrigados a participar. Glória a Deus, não? Perfeito? Vai ser aqui na igreja. Nós vamos trazer uma pequena devocional de 5h30 e depois vamos para o jantar, deliciosamente preparado para nós. Só que você precisa fazer inscrição para a gente saber quantos casais vão estar. A lista do grupo lá. Amém? No grupo da igreja vai estar lá. Se houver algum casal com alguma dificuldade de não poder nesse mês acertar alguma coisa, fala com o pastor Tiago e o pastor Aquino. Amém? Mas não deixe de vir. Vai ser importante. Amém, amados? Todos têm que estar. Glória a Deus. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. E
Deus abençoe. Não saia daqui sem abraçar 10.400 pessoas.